Olá, estamos no Farofa Cast, no episódio de número 7. Agora é uma voz diferente, a voz da Mari, né, do Pedro. O Pedro nos abandonou, mas no lugar ele botou alguém à altura dele, que é a Mari, que está nos auxiliando aqui na produção desse podcast, que é produzido aonde? Na Zoom Produções, que fez toda a parte de captação de vídeos do Farofa, que já aconteceu, a gente já está falando pós-Farofa desse ano, e também está fazendo aqui a produção das temporadas do Farofa Cast. E também não posso deixar de falar de um outro parceiro que vem voando, a VoaCast, que torna as entregas, a logística, e também agora está com novidade, né? Troca as entregas do teu estabelecimento mais eficientes, e agora está com um copiloto, que ajuda você a tomar decisões e ter mais previsibilidade sobre o mercado ali do delivery no dia a dia. Legal, né? Então fica à vontade de fazer contato e saber mais sobre esse copiloto. E hoje, eu acho que se eu tivesse aqui um lutador de MMA, eu estaria colocando os cinturões em cima da mesa, nesse momento, para fazer a apresentação dessa pessoa, que eu estou muito feliz e honrada. A gente já tinha se conectado no Farofa Cast, no Farofa Gastronomia do ano passado. Esse ano, até quero falar sobre esse assunto também, aproveitar para a gente falar do assunto ao qual ele mediou no painel sobre a procura do cardápio perfeito. Não sei se a gente tem 18 horas de podcast, porque a gente foi fazer uma reunião e já saiu vários insights. Na gastronomia há mais de 15 anos, não só dentro da cozinha, mas também preocupado, especialista em gestão de operações de food service, meu bem, importado várias viagens e formações na Itália, ao qual a gente gosta muito dessa gastronomia, a gente gosta muito. Eu tenho a honra de conversar com ele, que está lançando também produtos novos para a galera do food service, o Daniel Paiva. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito feliz com a tua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, tanto para participar do Farofa, quanto para poder estar aqui agora trazendo para vocês um pouquinho mais de informação e bater esse bate-bola, né? Aquele dia a gente começou a conversar, falou, devia estar gravando já, porque isso aqui podia virar um podcast. Já ia dar várias trocas, né? Já estamos aqui. É isso, e eu quero começar justamente pelo final, assim, porque eu sei a gente vai ter espaço para fazer essa divulgação que é algo que é importante para quem está na gastronomia da nossa região agora. E eu tenho uma visão de um prisma, de uma, vamos dizer assim, de uma perspectiva, tu tem de outra, o pessoal que está assistindo tem de outra, mas qual que é a minha? De que a gente está num momento de aquecimento da nossa gastronomia aqui da nossa região, mas não necessariamente a gente está formando mão de obra e pessoas para estar, né, no campo de batalha e realmente tornando a operação mais eficiente. E algo que muita gente tem reclamado, que é a questão de mão de obra especializada ou de conseguir formar as pessoas que estão dentro da organização. E nesse caso, falando mais especificamente sobre as lideranças, né, sobre os gestores. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque eu acho que vem de encontro ao que tu está propondo de projeto, mas também a tua visão do que tu está enxergando no mercado, porque tu está dentro de operações diferentes todos os dias, né? Com certeza. E eu acho que é uma das maiores dores, né? A gente fala muito da contratação, hoje também é uma coisa muito em pauta, tá difícil de achar pessoas no mercado, mas principalmente tá difícil de achar pessoas qualificadas no mercado. Então, um questionamento que eu faço para o pessoal da área da alimentação sempre é: você reclama que o mercado não valoriza e assim por diante, porque o salário às vezes é ruim, o número de horas é muito grande, e a gente entende que a área da alimentação tem isso realmente, mas ao mesmo tempo eu pergunto para as pessoas o quanto você se qualificou, né? Então hoje no mercado, seja uma liderança de cozinha, que também existe essa confusão, né? A gente fala muito do chefe de cozinha, quase como se fosse um mago de saber cozinhar. Tá. E na realidade o cargo do chefe de cozinha nada mais é do que uma pessoa que lidera outros cozinheiros, um cozinheiro que lidera cozinheiros. E essa formação muitas vezes passa batido. E o salão, a mesma coisa, um chefe de fila, um maître, o gerente da casa inteira, todos eles têm que ter processos de treinamento de gestão e de liderança. Uhum. E infelizmente, na maioria das vezes, são pessoas que são promovidas por confiança. Trabalha aqui comigo há muito tempo, é uma pessoa que não falta, é uma pessoa que está sempre disponível aqui com a gente, etc. Então é alguém que a gente acaba confiando, eu já deixei a chave da empresa várias vezes, eu acho que eu vou botar ele como gerente. Porque eu brinco que o sonho de todo dono é: eu vou sair da operação e eu vou botar alguém confiante lá na operação e eu preciso que o meu negócio ganhe dinheiro. Uhum. Só que para ele poder ganhar dinheiro, a gestão tem que estar bem feita, tem que estar bem organizada, né? Daniel, quando tu fala em confiança, eu imagino que isso é um aspecto comportamental ou de atitude muito importante no momento da escolha. Tu deixou isso bem claro, né? Mas quando tu fala de mão de obra qualificada, principalmente para o cargo de liderança, o que é essa qualificação? No que o cara
que é líder é bom. Tá, liderar, né? Mas óbvio, né? Não me vem com essa... Essa simples. Essa simples, mas além dentro de liderança já tem um monte de coisa, mas o que tu imaginas, assim, tu podia listar pra gente que é importante nessa qualificação para ser líder? Eu acho que uma das coisas que as pessoas não deixam, porque tudo que tu vê sobre gestão de alimentação, e agora acho que virou moda, falar do tal do CMV. CMV pra cá, porque tu vai ficar rico com o CMV, e pra mim só se conta metade da história do CMV. A gente até pode se aprofundar nisso depois. Mas eu acho que tem um passinho antes muito mais importante, que é a gestão de pessoas. E pouca gente dá importância para isso. Eu fui um tempo atrás num curso em São Paulo e durante o curso o professor fazia isso. Se você pudesse voltar numa outra vida, se isso existisse, qual competência você gostaria de voltar? Cara, a minha foi gestão de pessoas. Já começa que gestão de pessoas é para tudo na sua vida. Para qualquer tipo de pessoas que tu vai interagir. A sua família, os seus amigos, os seus funcionários, os seus colegas de trabalho. Não interessa, você tem que gerir pessoas, porque pessoas são diferentes. Então, nessa ideia de ter que gerir pessoas, a gente acaba se perdendo, às vezes, na liderança, porque a pessoa, às vezes, até buscou o conhecimento técnico. Eu sei o que é que eu tenho que fazer dentro da gestão, eu conheço POPs, eu conheço processos, eu cuido muito bem do estoque, etc, etc. Só que eu não consigo cuidar das pessoas. E no fundo, são pessoas que fazem os processos. Então, gestão de pessoas seria a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que quer trabalhar com liderança, começar a correr atrás, porque é o tipo de conhecimento que tu não vê praticamente em nenhum treinamento de gestão, nenhum treinamento de liderança da área da alimentação. A área da alimentação se preocupa muito em processo, porcionar, comprar bem, o estoque, mas e as pessoas? Quer ver um exemplo que eu dou simples de não investimento em pessoas? Há quanto tempo você não escuta falar de um curso de treinamento de salão? Só se fala de cozinha. Chefe, 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 chefe. Mas e se não tiver alguém na ponta para receber bem? E se não tiver alguém na ponta para poder tratar bem esse cliente? Porque tratar ok e conseguir vender, conseguir atender esse cliente, sendo que ele está gerando um valor para casa, que ele está conseguindo fazer uma boa venda, uma venda completa, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa invasiva e chata que o cliente parece que está empurrando alguma coisa nele. Então, ou seja, como que tu faz todo esse tratamento e todo esse trabalho de uma forma tranquila? Tudo isso, esse líder vai ter que conseguir treinar essas pessoas e gerir elas dentro de todos os problemas que ela vem do dia a dia, porque todos nós temos problemas, para que ela esteja lá pronta e disponível com conhecimento para conseguir tratar com o cliente, que também é gestão de pessoas. E aí, então, vamos dizer que tu tem que fazer contratação de gente para tua equipe, porque eu sei, vocês vão descobrir que o Daniel também está administrando operações, não tá só consultando, mas também tá com o skin on the game, que a gente fala, tá lá na ponta, de fato, executando aquilo que ele tá pregando. Precisas botar um líder numa cozinha, tu prefere alguém com altas atitudes e comportamentos muito bons ou alguém com altas habilidades? Comportamento. Eu brinco que hoje o mercado, principalmente da cozinha, você tem dois. Tu tem aquele funcionário que ele é pontual, ele não atrasa, ele faz um trabalho metódico, mas para o que a gente entende de cozinha seria talvez lento. Ele não é tão despachado, ele não é tão autônomo, ele depende quase que um empurrãozinho. Em contrapartida, você tem o outro funcionário que é aquele que quando tu bota na cozinha, ele revoluciona. Ele quase que toca a cozinha sozinho. Em compensação, o comportamento dele é bem complicado. E aí ele acaba que desmorona o resto da equipe e sozinho ninguém faz nada. Então eu prefiro desenvolver a habilidade técnica dessa pessoa, sendo que ela já tem uma boa competência, ela já tem uma boa capacidade de lidar com os colegas e dos processos da cozinha, do que alguém que faz sozinho, mas não consegue desenvolver outras competências. Eu até uma vez, dando um treinamento, eu achei bem engraçado, porque teve uma menina que veio me procurar dizendo que os colegas estavam dizendo para ela que ela nunca seria uma garçonete, porque ela não consegue carregar uma bandeja cheia de bebida. Então, que não adiantava ela se frustrar, porque ela sempre ia ser auxiliar de salão. Eu disse para ela assim, estuda. Se tu souber atender bem e vender bem, para eu botar um brutamonte do teu lado para carregar uma bandeja, ele pode ser mudo. Que tu vai pode ser um carrinho. Pode ser um carrinho, exatamente. Então, ou seja, não é isso que define um bom profissional. Né? Não é só a competência técnica. Ele tem que ter também todo esse processo de conseguir trabalhar em equipe e gerir os problemas que vão surgindo tanto dentro de uma cozinha, quanto com o salão, com o cliente. Até porque a gente tem visto, pelo menos eu tenho percebido, que
a questão da percepção da experiência que eu tô tendo como cliente na loja, ela manda muito, né? Ainda não chegou a comida, mas eu já avaliei um monte de coisa. Sim. Já avaliei como eu fui atendido, como que é o ambiente, como que me abordaram, se me receberam no automático ou realmente eu me senti importante de estar chegando dentro da loja e tudo mais. Então, a gente tem um monte de coisas que acontecem em torno do produto comida, que é o que a gente foi consumir, né? E eu gosto bastante da brincadeira de dizer, cara, a tua comida não pode ser a desculpa de uma experiência horrível. Ela tem que só vir a coroar tudo aquilo que está sendo construído ao longo da experiência, né? E isso é uma coisa que eu vivenciei na tua casa semana passada, né? Eu posso falar? Posso, né? Pode falar. A gente passou o farofa, pegamos a comissão da mulherada toda que estava na organização e eu só avisei, Daniel, vai estar na casa hoje? Vou levar a mulherada para comer na Feito, ali de Coqueiros. E ele não tava. E uma coisa que a gente sempre, eu, chatinho, observa é como que a casa funciona quando os donos não estão. E é igual. Não muda nada. Eu me senti especial da mesma forma, e não era eu especial porque te conhecia e aí sabiam, não. Todo mundo que estava na minha mesa foi tratado da mesma forma. Isso é muito massa, né? Com certeza. Coqueiros, na realidade, é do meu sócio, Tá, do Chico. Aquela unidade é dele. Mas quem toca o dia a dia da unidade é a Gabriela, que é a gerente que foi treinada e que buscou muita coisa fora também. A Gabriela acabou de terminar, acho que a pós-graduação dela exatamente em gestão de pessoas e processos. Tem também um trabalho com marketing, então, ou seja, ela foi buscar outros conhecimentos e ela começou como auxiliar. Tu vê. Então, ou seja, o desenvolvimento daquilo que a gente estava falando, das técnicas, elas acabam acontecendo quando a pessoa também quer, óbvio, né? Ela tem que querer aprender, mas ela foi fazendo aquilo que a empresa foi proporcionando para ela de cursos dentro do nosso grupo e depois ela foi buscar coisas fora. Então, hoje é muito tranquilo para nós, tanto ela ali em Coqueiros quanto nas outras unidades, a nossa gestão tocando a casa. As pessoas me perguntam isso, como é que tu está dando consultoria aqui no meu restaurante e o teu restaurante continua funcionando? Isso é porque eu tenho um líder lá dentro treinado. Isso só prova que tu é bom no que tu tá fazendo, né? De certa forma, ainda bem, né? Uma venda. Aí imagina se a casa estivesse pegando fogo e tu dando consultoria. Tinha alguma coisa errada, né? E eu acho que esse investimento em pessoas, ele começa na base. Eu tenho um exemplo muito bom da nossa unidade da Pedra Branca. Hoje, os dois líderes... Ali tu é sócio. Aqui na Pedra Branca, sim. Na Pedra Branca e na Trindade. Tá. Entendi. E a unidade de Coqueiros é só do Chico. Tá. Mas aqui na Pedra Branca, os dois líderes que a gente tem na loja, tanto pro dia quanto pra noite, ambos entraram como estagiários menor de idade. E foram subindo dentro da empresa. Entraram como estagiário, viraram auxiliar, viraram garçom, passaram por um treinamento de liderança e assumiram a responsabilidade da casa. Teve uma perspectiva de crescimento. Com certeza. Quando a gente fala de empresa, eu falo com vários empresários da alimentação e eu escuto muitas frases negativas, assim, tipo, por exemplo, não tem mão de obra para trabalhar, não tem gente, o jovem não quer empreender, o jovem não quer empreender dentro do meu negócio, ninguém mais quer trabalhar com alimentação, o cara não se compromete, a minha mão de obra é terrível. Eu vejo nessa fala muito uma responsabilização dos outros em relação a esse problema, né? Tu ouve isso da galera também? Bastante. E como que tu tá dando um tapa na mesa e dizendo, pô, e aí, vamos ficar reclamando ou vamos fazer alguma coisa, né? É que é exatamente isso. É exatamente isso, tá? Não é novidade para ninguém que o mercado tem ficado mais difícil. Por vários sentidos. Eu acho que Florianópolis ele tem algumas questões que são antigas, que é o verão, onde ocorre o leilão dos profissionais. Então, a pessoa recebe uma proposta muito maior do que o mercado para ir no verão, trabalhar numa casa de 3 meses. Então, às vezes, você tem uma bagunçada na região do centro, ali é Grande Florianópolis, São José, porque as pessoas migram para beira da praia, digamos assim mesmo. Mas o mercado ele mudou, as pessoas mudaram. Então, tá mais difícil? Tá mais difícil. Mas ainda se encontra profissionais que tenham interesse e que possam ser treinados para que eles possam desenvolver tanto os cargos mais altos quanto os mais de entrada dentro da área da alimentação. E eu acho que talvez uma grande pecinha que tem que mudar é a forma como as pessoas fazem a gestão. Então, às vezes, o teu restaurante tem 15 anos, 20 anos, 30 anos e sempre funcionou assim, que eu acho que é a frase que eu mais escuto. Sempre deu certo assim? Sempre deu certo assim, só que as coisas mudaram. Então, hoje, aquilo que você... vamos botar que a pessoa se sujeitava talvez antigamente, ou aquilo como ela entendia que era o mercado que ela entraria, hoje ela não faz mais. Uhum. Eu passei por isso. Eu depois de sair e estudar fora, brincando, né, pagando em euro,
Eu voltei para cá e o salário de um cozinheiro era R$600. E eu falei, não, desculpa, não vou fazer isso. Ou eu volto para lá, ou eu vou procurar outro lado. E aí também fui um pouco para a área da educação. Uhum. Então, é isso. O mercado, ele mudou. As pessoas reclamam, tá difícil, tá mais difícil do que antes. E isso só faz com que a gente tenha que se aprimorar ainda mais para conseguir continuar tocando nossos negócios e conseguir continuar evoluindo equipes e trazendo pessoas boas, porque tem gente no mercado querendo, tem gente pronta no mercado, né? Eu digo, quando eu tô dando treinamento para garçom, eu digo, cara, tem garçom que eu sei que em Florianópolis ganha 12 mil por mês. Ah, mas ele estudou, ele fez sommelier de vinhos, de cerveja. Ele é valioso para a operação. Fala inglês, francês, espanhol, português, estudou cozinha clássica francesa. Então, ou seja, ele vai estar numa casa que vende uma garrafa de vinho de 30 mil reais. É fácil pagar, não sei se é fácil, mas dá para pagar 12 mil para ele, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil, pronto, seria a palavra perfeita. Ah, Daniel, mas isso é uma vaga em Florianópolis. Ela pode ser sua. Uhum. Né? Sim. Agora, o quanto você se dedicou para poder concorrer a essa vaga. Então, tu diria que hoje a gente... Acho que isso serve para qualquer mercado, não só da gastronomia. Os gestores, eles têm que concluir que nós não temos que ser valiosos só para o nosso cliente, mas para os nossos colaboradores também? Muito. Eu acho que a gente fala do cliente externo e não fala do interno. Exato. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão, porque... de novo, gente, é eles que estão lá no dia a dia na ponta. Né? Eu sei que às vezes quando eu falo isso, alguns donos ficam brabos comigo, mas assim, é eles que estão lá no dia a dia da ponta. Tem dono que também está lá todo dia a dia na ponta, não quer dizer, mas sozinho, mesmo que ele estivesse lá todo dia, ele não conseguiria, ou não seria do tamanho que ele é. Né? Talvez se ele tivesse um negócio que só ele, ok, mas às vezes com o tamanho de estrutura que ele já tem, com 15, 20 funcionários, ele sozinho não ia dar conta. Então, ele deve trabalhar com essas pessoas, né? E essas pessoas têm que conseguir entender que elas não é aquele negócio tipo, nossa, tem que trabalhar. A gente tem que fazer o máximo para aquele ambiente ser um bom ambiente. A gente não vai acertar sempre, não vamos ser perfeitos, tenho certeza disso, mas a gente tem que continuar buscando. Não só o ambiente em si, como, na minha visão, sempre continuar tentando fomentar conhecimento. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe que está sempre na minha cabeça e em todos os meus discursos. Conhecimento não ocupa espaço e ninguém te tira. Então joga para dentro. Joga para dentro, porque em algum momento da tua vida aquilo que tu aprendeu vai servir para alguma coisa. É verdade. E aí deixa eu te perguntar, já falando do teu próprio curso, que é a Escola de Gerentes, né? O que a galera vai aprender nessa Escola de Gerentes? Por que os donos têm que mandar seus gerentes para a Escola de Gerentes? Sabe aquela frasezinha clichê de tem que ver com os olhos do dono, que a gente escuta bastante? Além de toda a teoria que vai ter por trás, dentro dos métodos que já existem, padrão, como a gente estava falando antes, organização de estoques, uma compra bem feita, a gente tem muito problema com compras, não só na hora de comprar, como na hora de cotar, e principalmente na hora de receber, porque às vezes quem está recebendo tem uma dificuldade, não sabe ler, não é a língua mãe da pessoa, e daí tu bota ela para receber mercadoria. Então, né, a gente tem várias dificuldades, mas então, além de tudo isso, de todos os processos da cozinha e da gestão das pessoas e dos processos do salão, eu acho que uma das coisas que a gente bate muito na tecla desse curso é que o profissional consiga entender, resolver a que custo. Que é uma coisa que eu sinto muito falta no mercado hoje das gerências de um modo geral. Faltou farinha. Não, mas fica tranquilo que eu já resolvi. Eu fui ali no mercado X, o mais caro da cidade, comprei tudo em pacotinho de 500, né? E não vai faltar farinha hoje. Ok, mas a que custo tu resolveu esse problema? Quanto que vai custar essa farinha toda que tu comprou de última hora no mercado? E o processo em si, tu foi atrás? Então as pessoas não vão atrás do porquê que faltou farinha. Só resolvem... Ela apaga a fogueira. Então tu vê, talvez essa seria a definição. Os gerentes passam muitos dias apagando fogueira de problemas, sem estar com toda a base de organizar os processos antes, para estar muito mais preparado e não ter tanto problema para resolver. Uma visão mais estratégica dos problemas e não só operacional. Exatamente. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Outro dia eu sentei a uma mesa de restaurante e a mesa estava cheia de marquinha. Estava amassadinha, assim, vários amassadinhos na mesa. E eu sentei com o gerente e comentei com ele assim, nossa, esse amassado na mesa aqui, né? Que estranho esses amassados. Ele disse, sei, será que os clientes? Eu digo, cara, só se estão aqui com os garfos. Queremos comida, né? Porque tá toda amassada, não sei o quê. Ele disse, não sei o que é.
Eu disse, peraí que eu te mostro então. Aí eu levantei, peguei a cadeira e botei em cima da mesa. Só que ao invés de botar com o estofado calmamente, eu larguei. Então ela deu com a quina da cadeira primeiro na mesa. E aí amassou o tampo da mesa. Ele, nossa, nunca tinha parado para pensar isso. Eu digo, pois é, quanto tempo vai levar para isso aqui ficar muito feio e o proprietário ter que mandar lixar toda essa mesa, pintar ou trocar a mesa? Porque um pequeno processo que todo restaurante faz de jogar as cadeiras para cima para ficar mais fácil de limpar no outro dia, está sendo feito à meia-noite, quando todo mundo está muito cansado, as pessoas não botam a cadeira, elas arremessam a cadeira para cima da mesa. Então, ou seja, aonde estava o gerente nessa hora? Ele estava supervisionando a equipe dele para chegar lá, instruir o profissional e dizer, eu sei que tu está cansado, mas olha só, se a gente destruir essa mesa aqui, amanhã depois o custo vai da custar. operação. E assim, às vezes o dinheiro vai porque não deveria ir. A gente tem quebra excessiva, talher que vai pro lixo. Eu brinco tanto, brinco não, eu uso como brincadeira, mas para falar sério, inox não estraga, gente. Mas tu vê dono de restaurante comprando faca e garfo toda hora. Na realidade, muito mais faca. Se tu for olhar, todo restaurante tem sempre muito mais garfo do que faca. Porque ele pega o garfo para limpar o prato, a faca vai para dentro da lixeira. Eu não vou botar minha mão ali. Nossa. Ou a faca é para tudo, né? Ah, precisa abrir uma coisa, pega uma faca. Então, sempre que tu vai contar, às vezes tem 100, 200 talheres e aí a metade das facas se foram. Sem falar quando o cliente ama teu talher, né? Mas isso a gente não precisa nem entrar, porque não é um episódio sobre o cliente, mas acontece do cliente gostar do teu copo, gostar do teu prato, gostar do teu talher, né? Também tem isso. E agora, assim, tu já deu um banho aí de insights bem preciosos e aí o pessoal tá assim, tá, da onde que ele sabe tudo isso? Eu brinquei no início da nossa apresentação que tu teve uma vivência grande na Itália, mas eu queria saber como começou, assim, porque pelo que eu estava estudando, gente, eu estudei o Daniel Paiva. A tua trajetória começou dentro da cozinha, de fato. Então, eu queria que tu contasse um pouco para mim, um pouco pra gente, como que foi o início dessa tua trajetória e sem deixar de falar, né, da parte da Itália, que para nós é muito curioso de saber também como que foi a tua passagem por lá, que, pelo que tu falou, também não foi só uma vez, né? Foi várias. Foi algumas vezes, graças a Deus. Bom, na época que eu comecei a estudar gastronomia, ninguém falava em ser chefe. Todo mundo falava de ser gerente de A e B. Tá aí uma coisa que se perdeu dessa parte da gestão. Quando a gastronomia era hotelaria com habilitação em gastronomia, a gastronomia aprendia muito da gestão da hotelaria, que é uma gestão maravilhosa. Que é importante também para uma operação. Muito importante, porque tu para pensar um hotel. Quantas pessoas entram, quantas saem, quanto eu tenho que fazer de comida, que horas a camareira vai, ela limpa, quantos lençóis, quanto que eu lavo para estar pronto, para estar seco. Então, ou seja, existe uma gestão muito bem desenvolvida na área da hotelaria que ia junto com a gastronomia. Quando separou e depois começou a ganhar fama, a gente ficou focando só no chefe. Esqueceu de toda a parte da gestão que já andou junto com a gastronomia. E aí, como eu brinquei antes também, a parte de salão. Que a gente tem vários, serviço inglesa, francesa, guéridon. Não são mais coisas que se utilizam num restaurante clássico. A gente tem muito buffet no Brasil e assim por diante, né? O Brasil gosta do buffet, né? Mas mesmo assim, o atendimento não deixa de ser importante. Como tu falou antes, a gente volta muito mais por um atendimento, isso já tem alguns estudos que comprovam, do que por uma comida boa. Se tu foi num lugar e a comida não é boa, mas o atendimento foi bom, tu dá uma nova chance. Sim. Se tu foi num lugar, a comida é deliciosa, o atendimento não foi bom, raramente tu tenta de Porque novo. não precisa, né? Eu não preciso voltar lá, né? Exatamente. Porque a gente já passa problema o dia inteiro. Aí tu sai geralmente para te alimentar, a não ser que seja a comida que eu chamo de combustível do dia a dia, geralmente à noite principalmente, é prazer. É pra tu dar uma relaxada, se conectar com aquele momento, né? Exatamente. E aí se tu não vai ter esse momento de prazer porque tu não chegou num ambiente que não foi bem tratado, não funciona. Mas voltando lá, então, nessa época não se buscava muito o chefe de cozinha, se buscava a parte da gestão. Então eu já comecei a gastronomia com essa visão. Mas naquela época também, quando a gente começava a estudar gastronomia, a primeira coisa que a gente aprendia no primeiro dia de aula é que a gente não ia sair chefe e que a gente tinha que ir pro chão da cozinha aprender. Então, você tinha que merecer ser chefe, entendi. Então, eu comecei como todo bom cozinheiro, lavando louça. E é muito legal, porque tu aprende a respeitar a pessoa que tá na louça. O cozinheiro que não passou pela louça, ele olhou pra panela, ele achou que tá suja, ele toca pra alguém lavar. Quando tu passou e tu sabe como é que é estar lá, aí tu repensa. Então comecei lavando louça, fui trabalhando, trabalhei aqui no Coção Santinho, trabalhei com alguns buffets aqui da região que tinha de eventos, trabalhei em restaurantes muito pequenos, daquele que tu tem que botar a cadeira para trancar a porta da geladeira, porque senão ela não abre. Ou seja, passei por tudo que podia e foi muito legal pegar essa experiência direta ali
que conflita muito com o ensino superior, que está numa cozinha maravilhosa, né? Então a gente tinha tecnologias na cozinha que nem se falava. O forno combinado que a gente tinha na universidade, tu rodava Florianópolis, tu achava um restaurante que tinha na época. E hoje já encontra, já tá mais comum, né? Hoje já é uma coisa mais simples. E aí, no meio do caminho, teve a oportunidade de ir para Portugal. Existe uma escola de hotelaria e turismo em Portugal, em Estoril, a Este, e eu fui fazer um sanduíche. Então, eu fui terminar minha formação do nível superior em Portugal. Fiquei lá 1 ano e pouco. Também trabalhei lá. Fui lá que eu tive a oportunidade de trabalhar no Vila Galé, que é uma rede de hotéis que tem aqui no Brasil também. Parece que estão até vindo para Floripa. Opa! Fiquei sabendo. Uma rede bem legal. Conheci o Vitor lá também. Pude trabalhar lá com ele. Acho que ele ainda é um grande chefe, né? Que se destaca. E a cozinha dele era composta por muitos brasileiros que lá estavam. Né? Então, a gente tem que valorizar isso também. A gente estava com a mãozinha lá. Pude participar por eventos de... presidente da União Europeia. Pô, foi muito legal, assim, poder ter uma oportunidade. O pessoal diz, mas o que tu fez? Ah, cara, eu descasquei lagosta, mas eu tava lá, entendeu? Eu vi o que tava sendo feito. Servindo pra uns caras muito foda. Eu sei o que tava sendo feito pros caras. Depois, quando eu voltei, logo em seguida eu embarquei para uma experiência para um instituto albergueiro da Itália, que seria como uma escola de 2º grau técnica. Tipo um IFSC aqui. Tipo um IFSC, né? E aí também fiquei um tempo lá na Itália, depois... retornei de novo e depois, quando eu cheguei no Brasil, foi um pouquinho daquilo que eu falei, a valorização não era muito legal. E aí eu encontrei um ex-coordenador que disse, por que tu não vem dar aula na universidade? Tu já trabalhou bastante em restaurante aqui, tu trabalhou em Portugal, tu trouxe muito conhecimento e não estão te valorizando, então vem dar aula. Aqui o aluno vai querer te valorizar. E naquela época eu podia dizer que valorizava, tá? Era legal. O pessoal realmente dava importância pro ensino. E foi isso. Eu fiquei muitos anos dando em várias instituições de ensino aula, uma vez ou outra fazia eventos para não perder um pouco a prática da cozinha, mas as aulas também tinha bastante aula prática. Ali, só fazendo um parênteses, né? Quando tu dá aula ainda, né? É Senac? Não, agora parei totalmente. Quer dizer, consultor da aula. Consultor da aula, a gente sabe. Mas o que eu queria dizer não era nem isso sobre a escola em si. Mas o fato de tu ter... jogado nessa questão de ser professor, traz uma people skills para a gestão de pessoas que é muito importante, né? Ensinar, um líder que sabe ensinar, ganha bastante pontos, né? Com certeza. Uhum. E isso é uma coisa engraçada, porque depois de um tempo, quando virou essa moda do chefe, eu escutei algumas vezes, mas quem é o nosso professor? Ele não é famoso. E eu digo, não, beleza, então vou trazer um famoso aqui para dar uma aula para vocês. E acabava falando, nossa, mas a aula não foi legal. Eu digo, gente, uma coisa é saber cozinhar, uma coisa é saber ensinar, outra coisa é saber fazer os dois. Né? Então tem muita gente que tem muito conhecimento, mas para ela, bota ela na frente do fogão, não quer dizer que tá errado, mas ela não tem a habilidade de passar esse conhecimento. São habilidades diferentes. E ter desenvolvido essa habilidade de ensinar, para mim foi muito legal, porque ela trouxe talvez um dos melhores prazeres que eu já tive na vida. Amo cozinhar, mas amo mais ainda ver a evolução das pessoas. Quando tu viu o profissional chegando com pouquíssimo conhecimento, o aluno que entrava num curso com medo de faca, e hoje ele está abrindo um bistrô na França, que aconteceu, o Vinícius está lá fazendo isso. Que legal! É tipo assim, tu fica, cara, uma vírgula. E é um pedacinho teu, assim, a realização a gente sente como um pouco nossa, né? Com certeza. Também quando a gente vê alguém voando dessa maneira, né? Além disso, uma coisa que me deixa muito curiosa, Daniel, dentro dessa tua trajetória, é se tu ainda tá cozinhando. Muito pouco. Muito pouco. Gostaria de cozinhar mais. Quando a gente vai fazer algumas mudanças do cardápio do restaurante, aí eu volto pra cozinha. Testa junto com a galera. Exatamente. E quando eu tô montando um cardápio para algum cliente, aí eu volto a cozinhar. Mas aquele dia a dia da lida, eu já... Na realidade, eu diria que não tem mais nem tempo. E nem espaço, né? Tu botou gente pra fazer isso pra ti, né? Também. E eu criei porque reclamam que lá em casa eu também não cozinho, né? E eu criei um mal, que é do profissional, que se acostuma mal com cozinha profissional. E aí chega em casa, não tem as coisas pra trabalhar. Cadê o meu forno combinado pra fazer? Sabe? Cadê o meu termo? Cadê meu... Não tem. Então, ou seja... Eu começo a ficar agoniado e eu não consigo fazer o que eu queria. Então, raramente... Que a gente gosta de cozinhar na nossa cozinha. E aí tu se familiariza com a tua industrial. A nossa cozinha, exatamente. E aí perde um pouco dessa de... A de casa virou pra ferver água e a patroa cozinha bem também. Então daí já tá muito, muito do bom, né? Sim. E a outra questão que eu fiquei curiosa é...
quais são as diferenças que tu enxerga na gastronomia de lá, que, pô, tá bem anos na nossa frente, né? A nossa imigração aconteceu depois, o desenvolvimento da economia e tudo mais, com a gastronomia, ou não com a gastronomia em si, mas com a visão de gestão de negócio daqui, porque tu já foi para lá algumas vezes, mesmo que tu não tivesse adentrado em cozinha, tu tens uma experiência de cozinha que, ao ser cliente numa operação, tu consegue observar como essa operação está se comportando. Tu consegue dizer para nós algumas diferenças, assim, que tu observa? Consigo. Eu acho que a primeira coisa que me chocou quando eu fui as primeiras vezes, principalmente eu acho que mais para Portugal também, a cozinha que eu trabalhei lá no Vila Galera, uma cozinha assim de sonho, né? Tecnologia, o acesso à tecnologia é uma coisa que infelizmente ainda a gente apanha aqui, a gente já conseguiu trazer algumas coisas, mas ainda tem um custo elevado, então lá eles acabam tendo acesso a tecnologias da cozinha que te deixam tempo para fazer aquilo que tu precisa fazer, né? Que é pensar, ser criativo, porque na minha visão, a cozinha, quando a gente está dentro da cozinha, ela tem muita arte. Ela tem técnica, ela tem química, tem física, mas ela também tem muita arte. E para tu poder fazer isso, ferramentas que te facilitam, estrutura que te facilita, foi um grande diferencial. E eu acho que sim, essa visão de gestão deles também, de negócios, é bem mais evoluída que a nossa. Eu comecei a dar as aulas aqui, depois que eu voltei, e chegou um certo tempo, quando aquele coordenador me convenceu de que os alunos queriam, eu comecei a ver que os alunos já não queriam mais tanto assim. Tá. E eu comecei a ver que esse negócio de chefe estava gerando problemas, porque eu tinha restaurante com comida deliciosa quebrando. E eu pensei, cara, tem alguma coisa errada nesse nosso processo todo. E aí eu comecei a olhar para o lado do empresário. Até então eu não tinha nenhum negócio na área da alimentação e eu comecei a ver que talvez esse cliente ia querer muito aprender, que o ensino na instituição já não era mais o que me enchia tanto, e que, principalmente, essas pessoas tinham focado muito na técnica, em contratar chefes, mas tinham esquecido bastante da gestão. E do atendimento, da liderança. E aí foi onde eu resolvi começar a trabalhar com a consultoria. Entendi. Então, eu levei alguns grupos de alunos para lá, para fazer intercâmbio na Itália. Para onde? Na Itália, tá. E depois volto para participar de um MBA lá em Food Service, na Universidade de Economia, justamente para poder... Então, tu parla? Cozi. Mesmo. Cozi. Tá. Porque já faz muito tempo que eu não fico lá. Eu mas digo que quando falta... chega... Sim. Depois de um vinho mesmo, eu tô fluente. Sai falando... Ninguém entende, mas eu tô falando. Não. Mas é legal, assim. E aí eu consegui buscar um pouco desse conhecimento lá também, somando ao nosso. E eu diria que, além das tecnologias e a gestão, uma terceira coisa que eu diria é uma valorização do seu, que a gente ainda está aprendendo a fazer. A gente quer muito ainda copiar um prato europeu. E a gente está, há pouco tempo, na minha visão, mas graças a Deus já tem andado, começando a valorizar um pouquinho o que é nosso. Né? Uma gastronomia mais nossa. Que bosque? Onde é que bosque tá, é isso? Tá. Então, ou seja, vamos valorizar o que é nosso, o que é da nossa mata, o que No Brasil, a gente já tem alguns exemplos dessa busca, né? De valorizar o tradicional. Eu me espelho muito no italiano, porque ele tem muito isso de valorizar o que é dele, né? E ele começou a botar leis e regras para regulamentar um pouco isso, né? Então, a gente já tinha isso no vinho. Aquele zero quilômetro, né? Isso, a slow food. E também eles têm, assim, eles tinham o DOC para vinho, né, dominação de origem controlada e garantida. Agora eles têm isso para molho de tomate, para tomate pelado, para azeite, para queijo. Ou seja, esse queijo é aqui, é feito assim, e só aqui pode se chamar assim. E começaram a restringir coisas até tipo assim, para tu poder botar lá que é made in Itália, mama, coisas... Por isso que tá mudando algumas coisas para nós aqui no Brasil, tipo gorgonzola não pode mais chamar... Champanhe, como é que é? Linguiça tipo calabresa. Exatamente. Entendi. Exatamente. Porque daí eles começaram a fazer algumas legislações que obriga até assim, ó, a lata tem que ser feita na Itália, o rótulo tem que ser de papel italiano, porque era o rótulo da Polônia, o tomate da Ucrânia, ou não sei o que, sabe? Era tudo, aí botava lá, mama, e mandava para fora e vende, porque tu botou mama, botou Itália. Made in China, é bom, porém exatamente. Itália. Então, ou seja, era um Frankenstein. E agora eles começaram, não, pelo menos tanto por cento disso tem que ser realmente italiano. Quer chamar de italiano, quer dizer made in Itália, quer dizer que é mama, então tem que botar... Antes tu tava falando uma coisa de que a galera tá hoje se focando muito mais nessa questão de chefe. Existe um glamour hoje muito grande do ser chefe de cozinha, e eu tô tendo aqui a visão, sabe, mais de cliente do que uma consultora como tu, óbvio, né?
E eu penso que uma coisa que influenciou muito essa mudança é a questão do MasterChef. O cara vai lá, ele cozinha bem, ele tem bons pratos, então ele é um chefe de cozinha. Só que daí tem um monte de outras coisas que talvez ele não tenha nem ideia, e aí ele vai para o mercado fazer catering, ser personal chef. Mas para ter um restaurante não é só tu ser ter uma auto-intitulação, não vou falar mal do MasterChef, eu gosto, eu assisto, mas uma auto-intitulação que eu sou um chefe de cozinha, né? E eu vejo que isso, ao mesmo tempo que é legal, porque está enaltecendo um pouco o que a gente está fazendo aqui, também glamoriza demais uma coisa que na prática não é tão assim, né? Então, a maioria dos chefes que eu conheço e considero bons chefes, tu chama ele de chefe, ele fica incomodado. Ele diz, eu sou cozinheiro. Chefe nada mais é do que um cargo de quando tu tá chefiando uma cozinha. Então, por exemplo, hoje eu não chefio cozinha. Então eu não sou chefe. Sou um bom cozinheiro que, se voltar a chefiar uma equipe, gestão de pessoas, voltaria a ser um chefe, né? E sim, se criou um glamour muito grande, e a gente tem que também dar o lado bom disso, porque o MasterChef e outros realities de gastronomia trouxeram uma visibilidade para a gastronomia que a gente não tinha, então isso tem um lado muito bom, mas a gente tem que entender que o nome é reality show, então é um show, não é a vida real do que a gente vai encontrar na cozinha. Também gosto, também assisto, mas a prática na cozinha ela é bem diferente, né? E a gente teve esse lado bom. E assim, se a gente pega um pouco a história de como nasceu esses reality shows, tem o Guia Michelin, e resolveram fazer um documentário na Inglaterra sobre um chefe que estava com 2 estrelas querendo ir para a 3ª. E os avaliadores do Guia Michelin, eles podem ir a qualquer momento depois que tu te inscreveu para tentar fazer a subida da estrela. Então eles começaram a fazer um programa que era uma espécie de um documentário sobre como era a vida de um chefe que queria subir para uma 3ª estrela. E fizeram filmagens da cozinha fixa, filmando a cozinha de um modo geral. E viram que toda vez que o chefe se estressava porque tinha um erro na cozinha e dava problema, correu o risco de bem naquela hora estar lá o fiscal, o Ibope subia. A televisão vive de Ibope, né? Vive de venda. Então, peraí, vamos começar a fazer reality show onde a gente tem uns chefes que cobram, que falam firme, e aí depois fomos para reality shows até onde joga prato no chão e xinga as pessoas, exatamente, né? Então é aí que começa um pouco disso. A gente sabe que aquilo é feito para vender, então ele tem que ter um atrativo que venda. Sim. Se ele fosse só 100% real, então entra na cozinha de alguém aí, vizinho teu, e assiste, né? Então tem um lado muito bom de ter destacado a gastronomia, mas tem um lado da glamorização, uma idealização de uma coisa que não é. E isso até acho que eu posso fazer uma ponte para não ficar uma salada de frutas com o que a gente estava falando antes sobre a gastronomia, o que é a gastronomia brasileira, né? Que tu estava falando que tá rolando um movimento de descobrir ainda mais os ingredientes. E aí é uma curiosidade curiosa mesmo, porque uma das coisas que me chama muita atenção é que até nesses programas de reality, e quando a gente vai viajar e tal, é que o Sul parece não ter uma gastronomia própria, muitas vezes. Teve muita imigração, tem várias outras culturas aqui se misturando, né? E a gente fala muito que a cultura ela é leviana, ela se mistura, ela se transforma. Sim. Não tem como a gente dizer que a nossa cultura não é comer massa. A gente cresceu comendo isso. Mas aí agora vem o momento da pergunta, o que tu acha que para qual direção está indo a gastronomia de Santa Catarina? Assim, o que tu enxerga? Porque quando a gente olha um programa desses de reality show, eles vão dizer que é tainha, churrasco, né? Não tem um quê diferente disso, talvez buscando identificação com aquilo que a gente come dentro de casa ou também com aquilo que tem temporada, que tem safra, ostra. Sim. E tal. Para que lado tu acha que está caminhando essa gastronomia catarinense? Está se descobrindo o que é essa gastronomia catarinense? Cada vez mais a gente vem descobrindo, e eu acho que também existe uma confusão desses estereótipos de... a gente tem que entender que o que é nosso é aquilo que nasce aqui, é aquilo que é plantado aqui, é aquilo que é preparado com as coisas que a terra já nos entregava, que o mar nos entrega. Então, isso é muito nosso. Indiferente se usa em outro lugar ou não, se eu vou fazer uma fusão com uma gastronomia internacional ou não, continua sendo nosso. Então, acho que a valorização ela pode começar nas pequenas coisas. A gente tem, sim, graças a Deus, uma evolução. A gente começou a criar eventos que falam muito dessas bases da gastronomia local. E a gente tem fugido um pouco disso. Santa Catarina, em especial aqui do Sul, sofre muito por causa disso.
A imigração. Ela tem muita imigração. Então, quando dava uma aula de regionalidade, eu brincava com o pessoal, porque tu olha para o Rio Grande do Sul, tu pergunta qual é a comida típica, tu sabe responder, qual é que é a dança típica, tu sabe responder, qual é a roupa típica, tu sabe responder. Tu olha para Santa Catarina, a primeira pergunta que a pessoa deveria te fazer é qual região? Sim. Porque ou ela vai te responder italiana, alemã, polonesa, ou meio gaúcho quando vai para a serra, que pega ali os tropeiros, ou açoriana aqui. Então, ou seja, todas elas têm a sua dança, a sua música, a sua comida típica. Então, como diz o Manezinho, vareia. Exatamente. Então, Santa Catarina, ela tem essa pluralidade. Mas se a gente começar a valorizar o que é nosso, a base do que é nosso, a gente começa a ter um diferencial. Exatamente. Então, a gente tem a mandioca, que estava aqui, que nossa indígena, que daí misturou com o caldo de peixe, que virou um pirão. Então, por que isso não é nosso? Né? E o que eu digo, assim, muito também do valorizar o nosso, e aí eu acho que tem uma questão de oferta e demanda. Antigamente, tu ia no mercado, tinha azeite de oliva, vinho. Vinho era aquele garrafão de 5 litros que ficava na beira do açougue, chutava ele quando tu ia pedir a carne, né? Ou, quando muito encontrava uma lata de metal de óleo de soja, né? Aí depois veio o óleo de coco. Então, hoje tu entra no mercado, tem adegas de vinho. Outro dia eu entrei num mercado para poder pedir um vinho tinto suave, parecia que eu tava pedindo alguma coisa ilegal. Cara, suave? Aqui embaixo daquela prateleira, no canto ali, se você for, talvez tenha uma garrafa. Por quê? Porque cresceu muito. E queijos, gôndolas de queijo, antes a gente tinha mussarela e prato, acabou. Uhum. O que aconteceu? As pessoas começaram a conhecer sobre gastronomia, reality shows saindo do país, outras regiões, aqui mesmo, Uruguai, Argentina, que tem muito desenvolvido laticínio e charcutaria, e começaram a pedir. Então o mercado entrega. A mesma coisa deve acontecer nos restaurantes. Quando as pessoas começarem a querer coisas diferentes, o restaurante vai querer entregar, porque o restaurante também vive de ganhar. Uhum. Ele não pode querer só na utopia de, não, eu acho que é isso que eu tenho que vender. Você tem que ter muita bala para poder fazer um troço desse. Fazer o que quer, né? Exatamente. Então, a gente ainda vai ter um sagu, que é um pirex transparente na ponta de um buffet de graça. Mas eu vendo um petit gâteau a R$28. E aí eu até faço uma brincadeira, né? O bolo cru e o bolo batumado, o petit gâteau e o brownie. Uhum. Então, por que isso é tão valorizado? E por que uma ambrosia, um sagu, fica ali eu vou dar de graça no final do negócio, né? Tenta botar um sagu para vender a R$28 para ver se alguém compra. Mas por quê? Porque ele tá na nossa cultura, é nosso, então é simples, aquilo ali é diferente, a gente super valoriza ele, super glamoriza eles, né? Uhum. Então também vai de a gente querer trocar alguma coisa. E eu digo que às vezes pode começar por uma coisa pequena. Então, ao invés de botar uma calda de frutas do bosque vermelha, bota uma calda de carambola, bota uma calda de néspera, de pitanga, sabe? Começa assim, botando um produto que é aqui da nossa Mata Atlântica, que é diferencial. E eu acho bem corajoso fazer isso. E vai fazendo e construindo, sabe? Mas, de novo, tu querer fazer isso com um cardápio inteiro é perigoso. Porque ainda não existe essa demanda no mercado. E não é nem tão fácil tu ter esses produtos durante o ano todo. Também tem essa questão de sazonalidade, né? Tem. Mas é aquela coisa, a procura. Morango deram um jeito. Uhum. Ele fica mais caro, ele não é tão saboroso, mas ele tem o ano inteiro. Uhum. Começa a procurar esses produtos o tempo inteiro, eles vão dar um jeito de você conseguir produzir esse tipo de alimento também, né? Não todos, mas, ou seja, consegue se fazer de uma forma melhor. Hoje em dia existem os ultracongelamentos, que você consegue manter um produto por mais tempo. Uhum. Então, tem forma da gente utilizar os nossos produtos. E talvez sim, o melhor seria o sazonal, né? Usar aquilo da época naquela época e fazer cardápios que estão se modificando. Isso exige bastante da operação, né? E aí a minha pergunta para ti é sobre justamente operações. Nesse teu universo da consultoria, quais problemas tu tá resolvendo? Eu costumo dizer o seguinte, quando tu puxa um, vem 18. Uma pontinha, eu acho que uma das coisas que mais as pessoas me procuram, primeiro, é atendimento. Preciso de um treinamento para minha equipe de atendimento, porque meu atendimento não é bom e meu atendimento não vende. Acho que é a primeira coisa que as pessoas procuram. Só que uma coisa sempre esbarra na outra. Então, quando tu começa a resolver o atendimento, mas eu descobri agora que a demora não era meu atendimento, é a cozinha que não entrega. Então, vamos ter que ver o que a cozinha não entrega. E, às vezes, existe um olhar muito, vou dizer, pequeno da coisa, né? Minha cozinha não tá dando conta, meu cozinheiro não é bom. Aí tu vai ver, é o processo que não tem lógica.
O cozinheiro, ele faz uma maratona, ele tem que ir lá pegar um negócio para dar uma volta, para ir no outro lado pegar aquilo, aí ele volta para fazer uma pergunta para alguém, porque não botaram na comanda, ele volta. Então, assim, talvez se ele tivesse num espaço com os equipamentos, com uma ergonomia organizada, o fluxo, o pedido chegando nele, tudo isso ia acelerar. Eu já peguei cliente que só o fato de a gente colocar uma comanda eletrônica mudou a vida. Ele vende o triplo. Porque antes a pessoa anotava no papel, saía do salão, ia até dentro da cozinha, tem isso aqui para fazer, botava lá. Se a cozinheira ficou com dúvida, ela tinha que voltar, a gente botou rádio também. Tinha que voltar, perguntar para ela, aí ela vai lá, pega a comida, traz... Não, peraí só um pouquinho. Lança aqui, imprime na cozinha, a cozinha faz, bota no balcão, ela pega do balcão e entrega. Ou seja, encurta o processo. Ela tá fazendo o que ela tá lá para fazer, atender e vender. E não correndo para buscar comida e deixar a comanda, né? E aí, mas a tecnologia tá aí para isso, né? Ela traz muito desses jantos. Então, eu acho que com a consultoria a gente vai resolvendo aos poucos várias questões. E muitas vezes no final a gente esbarra na ideia do projeto atual aí da escola, que é a gestão. Porque como que eu senti e tive vontade dessa escola de gerente nascer? Eu ia fazer todo o programa, vamos treinar todo o teu salão, vamos treinar a tua cozinha, mexer no teu cardápio, dei uma olhada como é que estava funcionando o marketing, entendemos, cara, tá redondo, tá comprando tudo, não sei o quê. Eu saio. Dá meia dúzia de tempo, o dono, Daniel, assim, o negócio desandou, e aí agora não tá indo mais. Eu digo, tá, mas como é que ficou a gestão? Porque eu dei as ferramentas, mas eu não sou um gerente de luxo, eu não fico lá fazendo, alguém fica fazendo. Se o teu gerente não conseguiu manter aquilo que a gente implementou, você vai ter que chamar o consultor de novo, e não é a ideia, né? Então, ou seja, essa parte de resolver... Tu não quer que a operação dependa de ti pro resto da vida, né? Senão tu não fez o teu trabalho. Exatamente. Aí contrata como sócio. Bom, pode também rolar, né? No meio do processo. Acontece. De os caras quererem que tu vire sócio também. Já ouvi. Na realidade, quase sempre eu escuto essa proposta, mas aí é exatamente. Porque tu começa a entregar algumas diferenças que a pessoa diz: nossa, é isso que eu queria. Fica aí e resolve pra mim. Não é esse o meu papel. Aí entra essa parte de explicar que não é esse o meu papel como consultor. Não é uma delargação, né? Até porque se eu começasse a virar sócio de todas as empresas, não conseguia mais ser consultor, né? É muito pepino pra resolver. É muito pepino, muito problema. E dentro desse aspecto da prática, assim, né? Tu tá falando do teu curso, se o gestor, o dono, não necessariamente o gerente, quiser te contratar, tu tem produto de curso para os empresários também, ou é mais para liderança de salão e tal? Tá em desenvolvimento. É? Isso. Eu já querendo mais coisa, né? É assim que é bom. A gente começou com esse porque foi uma coisa muito latente. Demanda. Isso que eu tava me agoniando ver isso acontecendo direto no mercado. E aí agora a gente já está com um projeto do treinamento de salão muito forte, para vendas mesmo, não só carregar bandeja, né? Isso é uma vírgula do negócio. É como atender, tratar bem e ser educado, isso é o mínimo. Mas isso não vende, isso não atende, isso não a experiência, não traz a experiência do ambiente, né? Então, todo esse treinamento de atendimento para que converta em vendas, mas não só a venda forçada, não a venda forçada, e sim uma venda onde o cliente tem que sair com a sensação de que eu fui muito bem tratado, enquanto o garçom fica com a sensação de que bom, consegui tratar bem, atender bem, trazer uma experiência e vender. E trazer dinheiro para dentro da empresa também. Exatamente. Né? Trazer... E o terceiro curso que também está sendo montado agora é exatamente para os proprietários. Porque eu tive muito proprietário procurando o curso de gerentes. Que faz sentido, né? Fiquei muito feliz, que ele disse assim, eu preciso entender o que ele tem que fazer. Eu digo, nossa. Começou bem. Tipo a hotelaria, que o cara tem que aprender a fazer cama para poder ensinar alguém a fazer também, né? Exatamente. Então, achei bem legal eles estarem procurando a questão de que, ok, para cobrar ele, eu tenho que saber o que ele tem que fazer. E princípios bem básicos, talvez seja o início, né? O cara entra por ali e depois ele faz o teu de dono. Eu brinquei com o pessoal quando a gente estava começando a montar os cursos, eu disse assim, isso aqui vai ser igual a consultoria, que a gente vai puxar um negocinho e a pessoa vai entrar de gerente, depois ele vai pro dono, daqui a pouco ele quer botar a equipe dele para fazer o salão, porque realmente são as famosas dores que a gente tem tido na área do mercado. E tu vai poder segmentar também, ter um curso só de gestão de pessoas para restaurantes, né? Vai poder segmentar mais para ficar mais robusto, um tema que é tão não polêmico, não é essa a palavra. É um tema necessário, vou dizer assim. É um tema que está latente, que está doendo. Se eu te contar que a gente já está trazendo uma colega para fazer essa parceria.
esse possível quarto curso está nascendo. Ai, que bom, que bom. Nesse momento, tudo presencial, Daniel? Eu quero fazer tudo presencial. Essa é uma informação importante, né? Porque eu prefiro consumir coisas presenciais ainda. A gente pretende colocar ou pílulas ou mais curto, de alguma forma online também o material, porque a gente sabe que a gente precisa... E também, daí tu alcança outros... Exatamente, tá em todos os mercados. Isso foi uma coisa muito legal. Eu recebi muita mensagem. Como é que seria para te trazer para Chapecó, para Criciúma, para Araranguá? Então, assim, junto com pessoas interessadas em fazer o curso aqui em Florianópolis, começou a aparecer gente já querendo levar o curso para outras regiões. Eu digo, gente, resolvemos. Eu preciso achar um local e é isso. A gente vai montar e a gente consegue resolver com certeza. Ai, que bom. Mas eu ainda prefiro o presencial. Porque uma coisa que eu gosto muito da consultoria quando eu presto e do treinamento é já ter vivenciado cada um dos setores. Então é muito legal porque eu consigo me conectar muito com as pessoas que estão dentro da área da alimentação. E dar exemplos ali na hora, né? Não é no improviso, mas é ali na adaptação do conteúdo, né? Eu brinco com qualquer coisa. Às vezes eu tô dando treinamento de cozinha, daí eu pego uma espátula de silicone que tá com a ponta quebrada. Eu digo, o que aconteceu aqui? Ah, não sei, quebrou. Eu digo, não sei, quebrou. Tu enfiou no liquidificador com ele ligado e foi... a pessoa... E serviu maionese com espátula. Começa a rir, eu digo, tá, eu já sei, eu já fiz isso, mas não faz. Isso é perigoso, não sei o quê. Sabe? Então, ou seja... tu te conecta mais com as pessoas, porque elas entendem que não é algo que tu só estudou, tu também viveu. Professor, né? Professor que quer estar com essa aulinha de aula dele com as pessoas ao vivo, acho que tem esse DNA aí também. As pessoas brigam comigo porque dizem, Daniel, não precisa dar aula, só explica. Ah, desculpa. Eu comecei o nosso episódio falando que o Daniel participou de um painel, quem estava no Farofa vivenciou, que é a procura do cardápio perfeito, que foi um painel muito legal no período da tarde, que tava o COI, da usina do hambúrguer, me ajuda, tá? O Diego aqui do Bendito. O Diego do Bendito, campeoníssimo, né, da nossa regional de comida de boteco, e a Júlia do Pão à Mão, né? Negócios bem distintos para tu conseguir fazer essa mediação e falar. Mas aí eu quero te perguntar, assim, no seco, tá? Como que a gente acha o cardápio perfeito? Será que ele existe? Será que ele existe? Será que ele existe? Eu peguei a ideia da procura da batida perfeita, tá? Isso, tá. Ficamos na procura do cardápio perfeito. Eu acho a eterna, né? É a eterna busca. Eu acho que o cardápio perfeito é aquele que não tá parado. É aquele cardápio que tá se reinventando. A gente já brinca que na cozinha a ficha técnica o pessoal faz e nunca mais mexe, né? E a base da ficha técnica é tu fazer uma receita e tu botar o preço do quilo daquilo para entender quanto é que custou a receita. Se tu nunca mexe naquilo, como é que tu atualizou? Porque o preço das coisas nunca é o mesmo. Então, e às vezes o pessoal não usa a ficha técnica nem para fazer os pratos. É um livro bonito que tá lá na cozinha. Na gaveta. Tem ficha técnica? Adoro, quando eu chego na consultoria, eu digo, olha, a gente vai fazer as fichas técnicas. Não, a ficha técnica eu já tenho. Já? Sim, faz uns 5 anos que eu fiz, tá ali. Aí tu pega, tu vê que nunca foi folheado pra ninguém usar pra efetivamente. Tá novo, não tem mancha de nada. E ele não tem a menor noção de quanto custa o prato dele hoje, porque aquilo ali tu teria que estar fazendo assim, ó, na pior das hipóteses, mensalmente. Aí pra aumentar o preço bota o dedinho pro ar. Meu vizinho aumentou. Ah, não, aumentar R$2 cada prato, aí vai a luz subiu. Bom. Aumenta aqui um pouquinho. Aconteceu, eu atendo algumas operações de gastronomia, né, e mais da minha casinha de marketing comercial, e aconteceu uma coisa muito engraçada, que a gente foi fazer uma produção de fotos, fui acompanhar a produção de foto de tortas. E aí era torta brigadeirão. E aí a outra foto que eu tinha, porque a gente atualiza, por causa que é encomenda, o cara tem que estar coerente com a apresentação da outra, né? A primeira tinha 3 brigadeirinhos. E eu lembrava muito bem dessa apresentação, que eram 3 brigadeirinhos em cima da torta. E aí, nessa vez que eu fui fazer a foto, tinha 8 brigadeiros em cima da torta, sem outra apresentação. E eu... Mudou? Não, mas é só a apresentação. Eu assim, tá, mas mudou o preço? Não, é só a apresentação porque a confeiteira é nova e ela achou que fica mais bonito botar mais brigadeiro. Eu assim, tá, mas vocês sabem que interfere, né? Eu não entendo muito, mas eu entendo o suficiente para saber que sim, tá mais bonito, mas sim, tá mais caro, mudou a ficha técnica, mudou a apresentação. E tem muito disso, né? Chega um colaborador novo, ele quer dar o toque. O diferencial dele, né? Dentro da apresentação. Acontece em outras cozinhas também ou foi só na que eu vivenciei? Acontece muito, tá? Eu tenho um exemplo que eu gosto de utilizar quando eu até estou dando treinamento, que foi um cliente que eu peguei de confeitaria, que ele dizia, Daniel, eu vendo, e eu não vejo a cor do dinheiro, e eu não paro, e não sei o quê.
Eu disse, cara, realmente o teu produto ele é muito bom. Eu gosto do teu produto, mas se tu não tá vendo dinheiro, a gente tem uma coisa errada. É nas fichas. Como é que são as fichas? Ah, é feito assim há 15 anos já pela minha mãe, não sei o quê. A gente só usa produto de qualidade. Eu digo, tá, vamos pegar alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada e beleza. Eu peguei o brigadeiro. Aí fui fazer a ficha do brigadeiro. Deixa eu só entender uma coisa. Essa receita aqui dá quantos? Ah, é o 100. Essa receita aqui já dá o 100 certinho? Não, já dá o 100 certinho, beleza. Comecei a calcular, né? Leite condensado, não sei o quê. Forminha, caixinha, que o pessoal esquece, né? Forminha de papel, forminha de plástico, caixa bonita, transporte, às vezes, para entregar pro cliente. Beleza, fui calculando tudo, chegou no granulado, que vai fora. Não, que granulado que a gente usa é Calibur. Eu digo, mas explica muita coisa, porque isso aqui é uma delícia, né? Não, beleza, me passa aí então quanto é que é o preço do quilo. Ele me passou o preço do quilo, 100 e poucos reais, 120, Caramba. acho. Daí eu disse assim, não a caixa, o quilo. Não, mas é o quilo mesmo. Mas tu vende o 100 a 120 reais. Quanto é que faz um quilo de confete? 100. Então, essa conta tem ainda não entendeu? Tem algum probleminha aqui. Tu gasta exatamente o que tu vende o brigadeiro, enrolado no confeito, com a forminha, com o plástico, com a caixinha, entrega na casa da pessoa, pelo custo que tu paga só pelo granulado. E vai exatamente esse valor. Então já tá explicado. Já começamos por aí. Então, às vezes são esses pequenos detalhes que não é nem só fazer a ficha, mas é olhar... Vou trazer mais um, buffet. E ele tá pagando literalmente para vender, né? Porque fora imposto e tudo mais, sim, né? se a gente botar imposto, cartão, aí pronto, né? Custo de operação, aí esquece. Então, que também é outro erro, né? Quando as pessoas vão calcular o preço, ela calcula só o custo do insumo. E ela esquece todo o resto que envolve, inclusive, o lucro deles. Sim. Né? Mas então a gente vê bastante isso. Já peguei buffet que... o quilo do buffet é R$65. Eu digo, mas o que a gente vende mesmo, Daniel, é marmita. Marmita que estoura, bomba. Eu digo, tá, beleza. Tu vende a marmita com comida da onde? Do buffet. Quanto que pesa mais ou menos a tua marmita? 850, 1 quilo a nossa marmita. Beleza. Quanto é que tá a marmita? 28. Como é que tu calculou o preço do buffet? Não, porque não dá pra vender esse buffet por menos do que 60 e tanto. Eu digo, mas tu tá entregando 1 quilo de comida que tu vende aqui a 62, 64. Na marmita, não, sabe? A conta não fecha nunca. Então, assim, eu não precisei nem fazer ficha. Eu só olhei para aquilo e disse assim, peraí, alguma coisa que não tá batendo. Sim. Então, às vezes, a gente vê esse esquecimento. Tem coisa muito básica, né? Teve um lugar que eu fui que tinha o estrogonofe de frango, de filé mignon e de camarão. Os 3 eram o mesmo preço. Não fecha, não tem como. Frango é um insumo muito mais barato. E tava muito barato. Eu acho que nivelou pelo frango. Isso, aí é que tá o problema. Aí é que Se tá, tivesse né? nivelado pelo camarão, exato. Aí ele tava lucrando muito no frango. Exato, mas okay. E assim, frouxo, tá? Uns 300 gramas de arroz no prato. Sobrava toda vez. E aí a desculpa não, mas a justificativa é, viu como é muito bem servido que até sobra? Sim. Não é uma coisa boa sobrar pra caramba e ter um monte de desperdício também, né? Sim. De novo, são visões antigas que a gente vai tendo da área da alimentação. Acho que uma das que eu gosto muito eu tinha um cliente que vendia o prato para 2 pessoas. E aí, quando eu fui ver, a gramatura dava, assim, tipo, uma coisa absurda. Dava 2,8 kg. Era uma coisa assim, tipo, comia 4 pessoas frouxo. Eu disse, não, então peraí, então vamos mudar isso aqui. Se é para 2 pessoas, é para 2 pessoas. Vamos botar a gramatura para 2 pessoas. Uhum. Aí uma cliente ligou reclamando que ela estava comprando a porção para 2 pessoas e não dava mais para as 6. Que a família dela era de 6 pessoas, eles comiam a porção de 2 para 6. E que era um absurdo que a porção agora não dava mais para 6 pessoas. Não, mas a porção é para 2, minha senhora. Sabe? Então, rolou uma adequação. O preço... Eu fiz um planejamento de marketing de um restaurante de massa que a dona estava muito braba porque as pessoas pegavam o prato que era individual e compartilhavam. Muito braba. Mas como? Que gente sovina que pega um prato para 2. Aí vamos ver esse tamanho desse prato aí que tu não tá conseguindo vender 2. Não precisava. Era um prato cheio.
assim, alto de comida. Não sei quanto que pesava, porque também não entra no meu escopo, mas Sim. é óbvio que a pessoa vai repartir, porque é um prato imenso. E aí, realmente, tu tá querendo fazer um faturamento maior, não vai ter, não tem como, né? Mas aí, falando em comida, até porque a gente já tá chegando no... É sempre assim. É sempre assim, Daniel. Nós precisamos de uma temporada só contigo pra gente te exprimir todo esse conhecimento que tem dentro de ti. Mas a pergunta mais importante é de todas, tá? Opa. Qual é a tua farofa preferida? Se é que tem uma, mas uma que tu gosta de comer, ou de algum lugar, ou da tua infância. De banana. Mari, não ri, Mari. Não ri. Por que eu falei de errado? Porque todo mundo fala que é farofa de banana e eu nunca comi farofa de banana. Ah, não, só um pouquinho. Eu vou resolver isso. Vou ter que resolver Eu isso. nunca comi. E aí a minha mãe tentou me fazer provar farofa de banana essa temporada, sem eu saber, e eu não senti banana. Ela disse que botou e eu não senti nenhuma banana. Essa é uma das estratégias de fazer uma boa farofa de banana. É a pessoa não notar que ela tá comendo essencialmente banana. Não, eu tenho eu gosto, por exemplo, tem um risoto que eu gosto muito, que é frango com curry e banana. Que maravilha, deve ser muito bom isso. Porque eu gosto muito dessa brincadeira, né? Então, ou seja, tu tem o frango, ok, proteína, mas daí tu tem o curry, que ele vai trazer um apimentado, um gosto forte, e aí daqui a pouco vem a banana. Quebra o doce ali. Que entra um doce meio macio, meio... Sabe? Ela faz essa brincadeira, assim. Então, gosto muito. Banana é uma das coisas... Mas eu preciso resolver essa questão da farofa de banana e comer finalmente, né, Mari? Preciso comer. Eu acho que você pedir chona pro Daniel pra trazer uma marmitinha de farofa. Tem um prato no restaurante que era com farofa de banana e que o pessoal tá pedindo pra voltar e a gente tá pensando seriamente em voltar com ele porque o pessoal pedia por causa da farofa. Era filé mignon com batata rústica, molho rotino, né? O pessoal pedia por causa da farofa. Então, ó, de repente aí fica o meu pedido também, tu me avisa que eu vou lá fazer esse... Não, mas o pessoal da Zoom tava falando assim, ó, Georgina, vamos pegar todos os episódios, assim, ó, a gente tá vamos chegar agora em 20 e alguma coisa, 12, vamos chegar no 20º episódio essa temporada, dos 20, 16 falaram que era farofa de banana, e eu não tenho essa memória do paladar da farofa de banana, preciso resolver isso. Precisa. Aí eles disseram assim, não, vamos pegar todo mundo falando farofa de banana e a Georgina indo provar, pra ver qual que vai ser a reação. Vai ficar um bom corte. Mas eu gosto de farofa, gosto de banana, acho que é difícil que eu não goste. Acho que é difícil. Funciona. Daniel, como eu te falei, a gente tá chegando ao fim dessa gravação e antes da gente encerrar falando do teu curso e tudo mais, que dia que acontece mesmo o teu curso? Ele vai acontecer agora dia 6 e 7 de outubro. Ele vai ser praticamente uma imersão, então o dia inteiro, ele começa às 8 horas da manhã e vai até 6, 5 horas da tarde. E ele vai acontecer aqui na CAT, na SCC 401. Ah, legal! E assim, agora a gente sabe que tem algumas vagas. Talvez quando esse episódio ir ao ar, talvez não tenha mais. Mas, de qualquer forma, vou deixar aqui o registro de vocês procurarem o perfil do Daniel, @Daniel Paiva, consultoria? @Daniel Paiva Consultoria. Para vocês ficarem por dentro desse curso ou outras turmas que porventura podem ter. Pelo que eu tô percebendo aqui nessa nossa 1 hora de papo, muito, muito do rico esse curso, né? E eu espero que tu esteja de turma cheia, porque pelo visto merece muito uma turma cheia esse curso. Te agradecer por estar aqui, também já agradeci pela farofa, né? Tem uma coisinha especial que eu vou ter que te pedir, que é o seguinte, o desconto do farofa de 50%, a gente estendeu agora até dia 15. Então, não sei se vai sair a tempo, mas ainda tá com 50% de desconto. Para o pessoal que foi pro farofa. Isso a gente pode publicar na rede social de novo, lembrar a galera. Vamos fazer. Já estamos aqui combinando estratégias durante o episódio, mas é isso aí. Mas é importante. A gente pode lembrar a galera que tem esse desconto acontecendo no perfil do Farofa hoje, porque a gente posta foto, mostra, lembra, tá? Acho que vai ser legal. Te agradecer muito não é assim pela presença no episódio, mas pela parceria que tu teve com o Farofa. Eu acho que a gente teve um encontro muito feliz de ter conversado um pouquinho na segunda edição, no ano passado, que não é sempre que eu consigo conversar com as pessoas, ainda bem que deu ali. E aí de tu ter vindo pro palco mediando nesse papel, que foi também parceiríssimo nesse papel de mediador, e aqui agora trocando essa ideia comigo sobre gastronomia. E eu tenho certeza que eu saí com mais conhecimento do que eu entrei, como a tua mãe falou, e isso ninguém vai tirar de mim. E caso tu queira dar um alô, um recado pra tua galera, pra tua equipe, pra tua mulher, tá aqui a tua câmera para dar um recado, vem pro curso, vamos fazer essa turma linda de liderança, tu fica à vontade, o microfone é teu. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo
todo o convite, tá? Eu acho que é muito importante a gente fomentar a área da qual a gente vive, da onde a gente bebe o nosso trabalho, né? Então, a área da alimentação, citei isso lá no Farofa, dei um depoimento falando sobre isso, a importância dos profissionais e dos proprietários de negócio se unirem mais e trabalharem juntos. Então, conta sempre comigo, sempre parceiro, tá? Sim, sim. E vou aproveitar então, pessoal, fazer o convite de novo, Escola de Gerentes, tá? Da Liderança e Gestão no Food Service. Vai estar acontecendo agora dia 6 e 7 lá na CAT, essa imersão, esse trabalho todo. E já aproveito para agradecer também a equipe que está junto comigo aí, ajudando a montar todo esse material, porque acho que é importante. A gente estava falando até agora de gestão de pessoas, né? Exato. Então, toda a equipe que está ajudando a preparar todo o material especial para esse dia. E vai ter surpresas, a gente vai ter algumas palestras especiais que não vão ser minhas, que vão estar lá para contribuir dentro da área de advocacia, de contabilidade. Então, pessoal, dá uma olhada lá no site, dá uma olhada no Instagram e obrigado a todo mundo pela parceria. É isso aí, galera. Até o próximo.